Graça e paz, igreja. Amém? É sério isso? Graça e paz, igreja. Amém. Olha aí. Por que não faz na primeira vez, hein? Eu acho que vocês ficam esperando o pregador fazer isso, né? Fazer duas vezes. Queridos, hoje vamos concluir, se assim Deus permitir, não me levar antes. E se me levar, tá bom também, vocês já velam, não tem problema. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Filemão. Hoje buscaremos terminar essa carta, esse bilhete. Um bilhete de um pecador para um pecador, sobre um pecador. E hoje nós vamos no versículo 17 até o versículo de número 25. Filemão, do 17 ao 25. É o capítulo 1 mesmo, só tem um. Ok? Todos encontraram? Vamos de forma alternada? Eu leio um, a igreja outro, e assim, até o 25. Verso 17 diz assim: se portanto me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, te agradecemos pela bondade do Senhor, e até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações através dos cânticos, orações. E nós te pedimos, ó Deus, humildemente, fala ao nosso coração através da tua palavra. Que nós saiamos daqui, ó Deus, convictos que somos pecadores, que carecemos do Senhor, e que sem o Senhor nada podemos fazer, nada somos. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse pequeno bilhete de Paulo a Filemão, Paulo estava preso, só uma recapituladazinha bem rapidinha. Temos muitas carinhas novas hoje aqui, só para não ficar pairando no ar. Paulo estava preso em Roma, e existia um caboclo chamado Filemão, um cara muito rico, que morava na cidade de Colossos. Ovelha de Paulo. Paulo, quando pregou, Paulo falou do amor de Deus, esse homem se converteu, ele fez uma igreja lá na casa dele em Colossos. Paulo estava preso em Roma, como eu disse no início. E esse Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo, por sua vez, além de se rebelar contra o seu chefe, seu patrão, e fugir da casa do seu senhor, ele também roubou o seu senhor. E fugiu para Roma, porque Roma era o esgoto do mundo. Roma, as pessoas se envolviam ali na rua, e ninguém conhecia ninguém, todo mundo era da mesma estirpe, então estava tudo certo. Entretanto, Deus, na sua soberania, na sua vontade, na sua agenda de Deus, qual nós não conhecemos, Deus vai e prende, ou acontece que Onésimo é preso. Aquele escravo fujão. E Onésimo então vai parar na cela onde está, na prisão onde está Paulo. Paulo então prega para Onésimo. Onésimo então vem a conhecer Jesus, é chamado em conversão. E Onésimo, então, agora é um filho de Paulo espiritual, como ele mesmo diz, que foi gerado entre algemas, um filho amado. Entretanto, estava visitando Paulo naquela prisão um homem chamado Epáfras, que era pastor na cidade de Colossos, onde morava Filemão. A saber, a igreja de Colossos funcionava na casa de Filemão. Então Epáfras conhecia bem
a situação de Onésimo. Epáfras então conta para Paulo tudo o que tinha acontecido. Paulo então entra em intercessão por este novo irmão na fé. E nós vimos que Paulo ele começa mostrando que nós não podemos perder a oportunidade de elogiar as pessoas para as pessoas. Nós vimos isso do verso 4 até o verso 7. Então ele fala, ele elogia Filemão para ele, fala do amor de Filemão, de tudo mais. Depois Paulo mostra que nós não podemos perder a oportunidade de sermos pacificadores. Ele então do verso 8 até o verso 16, ele tenta pacificar a situação entre aquele escravo fujão, que agora era crente, com aquele irmão na fé chamado Filemão, que era o senhor dele, daquele rapaz chamado Onésimo. Qual era a situação cultural para nós nos antenarmos? Quem fugisse do seu patrão naquela época, do seu dono, era passível de morte. Quem hospedasse ou recebesse esse escravo fujão também poderia ser morto. Olha a situação que Paulo estava. Então Paulo escreve para Filemão uma carta, um bilhetinho, é bem pequenininho, 25 versículos, para falar do amor de Deus e para interceder por esse cidadão chamado Onésimo. Então até aqui nós vimos essa situação. Agora então chega no final dessa carta, não menos importante, não menos eficaz, onde nós podemos ver que não podemos desistir de ver o poder regenerador do Evangelho na vida das pessoas. Nunca podemos desistir de ver o poder regenerador do Evangelho na vida das pessoas. Meus queridos, só em Cristo Jesus, onde há a provisão para vermos e sentirmos esta maravilha da regeneração, que nós podemos saber e entender e viver isso. E é um fato engraçado. Certa vez um pastor metodista foi interceptado por um ateu, dizendo que iria desbancar esse pastor metodista e o seu evangelho fajuto. O pastor, muito sábio, ele disse assim: vamos fazer um combinado? A gente faz um tribunal. Que o tribunal, além das argumentações, nós precisamos apresentar fatos. Temos ali o Maurício, que é advogado, que não me deixa mentir sozinho. Temos que apresentar fatos. Então, o que acontece? Ele falou assim: eu vou trazer aqui 100 homens, entre homens e mulheres, que foram impactados pelo Evangelho. E eles vão ser arguídos por você. Você pode perguntar tudo para eles, tudo que você quiser perguntar sobre os benefícios do Evangelho, você pode perguntar. Entretanto, você também tem que trazer 100 pessoas que foram impactados pela incredulidade. Vamos resumir a história? O debate não aconteceu. Sabe por quê, irmãos? O povo infiel, ele tem muita lábia, mas não tem fruto. O incrédulo tem muita lábia, mas não tem fruto, não tem provas. Já aqueles que foram resgatados pelo poder do Evangelho têm fatos concretos na sua vida que demonstram o amor de Deus, que aplicam o amor de Deus. Então, como fazer um debate entre fatos reais e fatos inimagináveis, onde fatos não existem? Então, diante desse sincero desejar de Paulo, nosso, nós devemos ver o poder do Evangelho prevalecendo na vida das pessoas. Às vezes nós falamos tempos e tempos e tempos e nada acontece. Mas quando o poder do Evangelho captura o coração da pessoa através da graça irresistível, não tem para onde o cara correr. Não tem onde para a mulher correr, não tem onde para a criança correr, porque o Evangelho, ele é transformador, ele é impactante. E à luz da palavra de Deus, nós vamos pensar em alguns princípios que demonstram o poder do Evangelho em nossas vidas. Lembra que nós não podemos deixar de falar bem das pessoas, nós não podemos deixar de ser pacificador e nós também não podemos deixar de ver o poder regenerador na vida das pessoas. Mas esse poder regenerador, ele tem princípios demonstrados em nossa vida, que nós precisamos observar. Então, o que demonstra esse poder regenerador? Primeiro, Paulo usa um artifício de que não existe pessoas mais importantes umas das outras. É o primeiro argumento de Paulo.
Ele no verso de número 17, ele demonstra que não existe alguém mais importante do que o outro. Observe o verso 17. Portanto, se portanto me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo e de um ladrão. De apóstolo Paulo, aquele que foi chamado fora do tempo para pregar para os gentios, e um camarada que roubou o seu dono, que fugiu do seu dono, que estava preso por ser um bandido. E Paulo, por estar preso em Cristo, como ele diz, sou prisioneiro de Cristo por pregar o evangelho. Ele poderia se exaltar, muitos se exaltariam, mas Paulo diz, olha, não há acepção de pessoas, não existe pessoas mais importantes do que as outras. Paulo, apóstolo de Cristo, roga a Filemão que receba um escravo convertido, como se fosse ele mesmo. Meus amados irmãos, isso quer dizer que não existe uma pessoa mais importante que a outra na igreja de Deus. Não importa a conta bancária, não importa o teu carro, não importa a roupa que tu está usando, não importa o cargo que você exerce dentro de onde quer que seja, não importa a tua idade, se é pouco ou se é muito, não tem diferença para o povo de Deus. Não há gentio, não há grego, todos somos agora escravos de Cristo. Deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser escravos de Cristo. A sermos considerados irmãos em Cristo. Então, não há diferença, somos todos iguais, somos todos companheiros da mesma jornada. Por isso que Paulo começa seu argumento dizendo que o Evangelho é demonstrado na nossa vida como um regenerador, diante de não ter mais pessoas diferentes ou mais importantes umas do que as outras. Em segundo lugar, Paulo nos identifica, ou faz-nos identificar com as falhas das pessoas, com as falhas dos outros. Queridos, é muito interessante que, em via de regra, nós conseguimos ver os erros dos outros. Ah, eu não vou na igreja tal, eu não vou na segunda igreja presbiteriana não, e tem um gordinho barbudo lá que o bicho é assim. Seu Leraci discorda, né? Mas tem aqueles que colocam a situação para que eles não façam, ou para que escondam o seu pecado. Mas quando nós nos identificamos com as falhas das pessoas, o equilíbrio começa a existir. Olha só o verso 18, o verso 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo pediu a Filemão para receber Onésimo como o próprio coração, como a ele mesmo. Paulo ele estava pronto a colocar a dívida de Onésimo na sua conta, a colocar nas suas costas tudo aquilo que Onésimo devia para Filemão. Paulo estava assumindo a responsabilidade por tudo quanto Onésimo devia. Paulo ele conhecia a lei mediante a qual uma pessoa que dá guarida, que dá amparo ao escravo fugitivo, ficaria devendo ao dono o valor da perda de trabalho envolvida na rebeldia dos escravos. Ou seja, se o escravo foge, eu acolho. Quantos dias ele ficou fugido, ficou guardado na minha casa, eu deveria pagar, ou até mesmo com a própria vida, ou financeiramente, restituir ao dono daquele escravo tudo que ele deveria. Isso é uma profunda identificação, queridos. Precisamos ter compaixão pelos que erram. Nós somos muito rápidos em apedrejar. Quando nós entendemos que a pessoa não está andando de acordo com como nós queremos que ela ande, nós lançamos pedra. Nós damos alfinetada. Nós desprezamos. Nós humilhamos essa pessoa. Não, pastor, não faz. De uma forma ou de outra. Todos nós somos devedores disso. Muitas vezes nós não queremos falar isso. Nós não queremos escutar isso. Mas quando nós temos uma profunda identificação uns com os outros, quando nós temos uma compaixão para aqueles que erram, as coisas mudam. As coisas transformam.
Porque o cristianismo, queridos, transforma o pior escravo no melhor dos homens livres. O pior escravo no melhor dos homens livres. Essa identificação é uma ilustração de Cristo por nós. Lutero, ele diz o seguinte, que nós todos somos como Onésimo. Todos nós somos onésimos. Jesus, ele se identificou de tal forma conosco, que Deus nos recebeu como o próprio Filho. Tu já parou para pensar nisso? Que Jesus se identificou de tal forma com o nosso drama, com o nosso pecado, fazendo pecador por nós, que Deus nos recebe como o próprio Filho. Somos aceitos no amado, como diz Efésios 2. É em Cristo que nós somos aceitos. Fomos vestidos e revestidos da justiça de Jesus. E é interessante que a palavra recebe, aí do verso 17, é receber dentro do círculo familiar. Só para recordar, lá no início, Paulo ele escreve para Filemon, para a mulher de Filemon, está lá no verso 2, a irmã Áfia, e para o filho de Filemon chamado Arquipo, que era pastor também da cidade de Colossos. Ou seja, ele está dizendo, recebe ele aí, se identifique com o erro, porque você também erra. É tanto que ele diz, olha, para não te alegar, e também tu me deves, até a ti mesmo. Filemon não era crente até conhecer a palavra de Deus por Paulo. Amados irmãos, e aí eu posso perguntar a mesma pergunta que eu fiz domingo passado. Imagine só um escravo entrando no círculo familiar do seu patrão, do seu senhor. Difícil de imaginar, né? Agora, a pergunta eu já fiz, fazendo de novo, só para você lembrar. Agora pense bem, imagine um pecador miserável, entrando na família de Deus. Sabe quem é esse pecador miserável entrando na família de Deus? Sou eu e você. Eu e você. Que se não fosse pelo sangue de Jesus, nós não estaríamos na presença de Cristo. Se não fosse pelo sangue de Cristo, nós não teríamos vida eterna no céu. Mas a nossa vida eterna seria queimando no quinto dos infernos. Pesado? Mas é para onde vai aqueles que não estão debaixo das mãos do Senhor Jesus. Aqueles que não estão no caminho indo para o céu, estão no caminho indo para o inferno. Só há dois caminhos. Não há um terceiro caminho, não há uma terceira via, uma terceira escolha. Ou você está debaixo da mão do Senhor Jesus, ou você está fora da mão do Senhor Jesus. Ou você é aquele que será chamado, vinde bendito meu Pai, para o reino eterno, para o gozo celestial, ou afasta-te porque eu nunca te conheci para o fogo eterno. Amados irmãos, Paulo, ele não sugere a Filemon que ignore os crimes de Onésimo. Hora nenhuma Paulo fala assim, ô Filemon, vamos passar uma borracha nesse negócio? Eu não te devo nada, você não me deve nada, Onésimo não deve nada a ninguém, vamos comer uma pizza e está tudo certo. Hora nenhuma ele fala isso. Mas Paulo, ele se oferece para pagar a dívida. A linguagem do versículo 19 soa como uma nota promissória. Observe, eu, Paulo, tu já pensou nisso? De próprio punho escreve, eu pagarei. É uma nota promissória. Eu vou pagar tudo que esse camarada deve para você, se é que te deve ainda. Meus amados irmãos, não é somente Deus usando do seu amor para nos salvar, mas é Deus usando de toda a sua força para nos salvar. Deus, ele nos salvou por sua graça, imerecidamente para nós. A graça é o amor que paga o preço. Anote isso na tábua do teu coração. A graça é o amor que paga o preço. Foi Cristo que pagou a nossa dívida. Sabe qual é o nome dessa doutrina? É a doutrina da imputação ou da substituição. O justo pelo injusto. Aquele que foi para a cruz era justo. Quem deveria estar pregado com aqueles escravos e tomando
ferroada na costela e usando aquele negócio de espinho na cabeça, aquela coroa, sendo humilhado, apanhar, era eu e você. É, isso mesmo, eu e você. Mas Jesus, ele nos substituiu naquela cruz. É exatamente o exemplo que Paulo está dando aqui de Cristo. Se ele te deve, põe na minha conta. É Jesus falando para Deus, Deus, sabe a dívida do Marconi? Põe na minha conta. Eu pago. Eu pago o preço e Cristo pagou um preço muito alto. Ele deu a sua própria vida, não foi míseros reais, ou dólar, ou euro, não sei. Mas foi a sua própria vida. Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Os nossos pecados foram lançados sobre ele, como diz 1 Pedro. Igreja amada, quando confiamos em Cristo, quando somos de Cristo, a sua justiça é colocada sobre nós. Quando nós seguimos no caminho de Cristo, a sua justiça é colocada sobre nós. As nossas dívidas, os nossos pecados são pagos pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus nos recebeu e nos recebe como filhos amados, gerados em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo. Amados, princípio que demonstra o poder regenerador do Evangelho em nossas vidas, em segundo lugar, é ser identificado com as falhas dos outros. Em terceiro lugar, outro princípio que demonstra o poder do Evangelho em nossas vidas é o exercício tanto da restituição quanto o exercício do perdão. Você tem exercitado o perdão? Você tem exercitado a restituição? Uma pessoa convertida, ela tem uma profunda transformação no seu caráter. Uma pessoa convertida não pode mais ser caloteira. Uma pessoa convertida, ela assume as suas responsabilidades. Ela faz restituição. Lembra de Zaqueu? O Senhor passando. Zaqueu era pequenino, sobe num pé de árvore lá, cheio de espinho. Um espinheiro lá. E aí Jesus, estava na agenda de Jesus salvar Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu e fala, ô, Zaqueu, desce daí. Vou almoçar, vou comer um churrasco lá na sua casa hoje. E Jesus ali diz, entre mentes, ou seja, devido a um tempo que Jesus estava ali, Zaqueu fala assim, eu resolvo dividir tudo que eu tenho e dar aos pobres. Eu resolvo restituir àqueles que eu, porventura, tenha lesado. Isso é vida nova, igreja. Paulo restituiu Onésimo e está pronto a restituir o dinheiro que Onésimo furtou. Ah, minha amada igreja, a conversão é um motivo forte para pagar as nossas dívidas, para guardar as promessas, para ser diligente. A conversão é um motivo forte para mudar as nossas ocupações, para fazer restituição por qualquer mal, por qualquer ato praticado antes. Você está vivo, você pode fazer isso, você deve fazer isso, você deve buscar se acertar, você deve buscar se ajustar, porque o Senhor requer isso de nós. Contudo, Paulo estava pronto a pagar essa dívida e a encorajar Filemão a perdoar. Que Filemão podia dizer, beleza, Paulo, você me deve aqui alguns denários e esse escravo fujão vai voltar para a algema. Mas Paulo estava certo que o perdão, que é uma marca do verdadeiro cristão, estava no coração de Filemão. Porque perdoar, queridos, é cancelar a dívida. Perdoar é não cobrar mais. Perdoar não é esquecer. É como se fosse uma cicatriz que você olha, mas não sente dor. Perdoar é parar de ficar. Você lembra disso? Já pensou se Filemão ficasse com Onésimo todo dia? Mas tu me roubou, macho. É, macho, mas tu fugiu. É, cabra, mas você lembra aquele dinheiro? Isso não é perdoar. Perdoar é cancelar a dívida.
Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Cancelou a nossa dívida com o Pai. Não cobra mais. É deixar a outra pessoa perdoar, é deixar a outra pessoa livre. E também ficar livre. Você já experimentou perdoar? Parece que você tira um fardo das suas costas. Mas você consegue andar, respirar. Assim como as nossas dívidas não foram colocadas nas nossas contas, e sim na conta do Senhor. Em vez disso, é Cristo que paga por nós. O Filho de Deus, então, como nosso fiador e representante, ele pagou a nossa dívida com o próprio sangue. E imediatamente foi creditada na nossa conta, na nossa vida, na nossa instância, a infinita justiça de Cristo. Irmãos, um comparativo é como se você estivesse carregado de culpa e de repente essa culpa fosse arrancada e no lugar dessa culpa fosse colocada a justiça, mas não a nossa justiça, a justiça de Cristo, a bondade de Deus, o amor incomensurável de Deus. Será que nós não conseguimos entender isso? Eu creio que sim. Cristo pagou o preço pela minha e pela sua redenção. Fomos justificados. Nenhuma condenação mais pesa sobre mim, sobre ti. Ficamos completamente quites diante da lei e da justiça divina. Não porque eu mereço ou você merece. De novo eu vou repetir. Porque Cristo fez isso por nós. Por fim, em quarto lugar, um outro princípio que demonstra o poder do Evangelho em nossas vidas é que pessoas convertidas se tornam uma pessoa útil nas mãos do Senhor. No verso 11, só voltando um pouquinho, diz: ele antes era inútil, foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Amada igreja, a transformação que a conversão causa, ela é radical na vida da gente. Nós não temos mais a mesma vida. As nossas palavras mudam, a nossa conduta muda, a nossa atitude muda. E é isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Então Paulo ele vai terminar a sua carta com ensinos muito preciosos. Ele vai falar no verso 21 que quando se faz a coisa do jeito de Deus, os resultados sempre transcendem as nossas expectativas. Ele vai dizer: certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo conhecia o seu gado, Paulo conhecia os seus filhos, Paulo conhecia a sua igreja, Paulo conhecia o poder regenerador do Evangelho na vida das pessoas. Meus amados irmãos, muito mais do que as nossas expectativas. Embora Paulo não tenha combatido frontalmente o regime da escravidão, ele admoestou tanto os servos quanto aos seus senhores a serem íntegros. Nós vemos isso em Efésios 6, quando ele fala do Senhor e do servo, que o servo deve trabalhar como se o Senhor estivesse olhando, que o Senhor não deveria oprimir o seu servo. Lá em Colossenses 3, 22, ele fala a mesma coisa. Em Colossenses 4, 1, ele fala a mesma coisa. Em 1 Timóteo 6, 1 a 2, ele fala a mesma coisa. Em Tito 2, de 9 a 10, ele fala a mesma coisa. Que os senhores e os servos devem andar em paridade quando são do Senhor Jesus. Lembra? Porque não há mais diferença. Todos nós somos iguais perante o Senhor. Mesmo que não conseguindo a alforria, aqueles escravos seriam considerados livres. Sabe por quê? Porque a prisão aqui da terra, ela é passageira. Mas aqueles que estão em Cristo são livres eternamente. Ah, pastor, mas aqui na terra eu sofro tanto. Eu tenho sofrido tanto, eu tenho lutado tanto, não consigo sair, eu estou patinando aqui, patinando no seco, eu não saio disso aqui, dessa vida. Bote seus olhos na glória.
Aqui na terra, talvez nós nunca seremos ricos. Talvez nunca teremos dinheiro sobrando de falar assim, vamos viajar agora? Ah, vamos. Lá em casa a gente planeja 4 anos e dá errado, hein? Uma diferencinha, um negócio de dinheiro, um troço complicado. Às vezes nós nunca vamos conseguir. Entretanto, nossa pátria celestial, nós temos a liberdade de vivermos eternamente louvando o nosso Deus. Tudo aqui na terra é transitório. Tudo aqui na terra é transitório. Meus amados irmãos, o poder do Evangelho é tão determinante em nossas vidas, que vimos nessa carta Paulo solicitando a Filemon, mais do que simplesmente perdoar Onésimo. Ele pede que Onésimo receba como irmão caríssimo. É consenso quase unânime entre os teólogos que Paulo, ele roga, ele pede de uma forma meio velada, que Onésimo alforriasse a Filemon. Filemon alforriasse Onésimo. Já coloquei o outro de escravo. A tradição declara que Onésimo recebeu a sua libertação e mais tarde veio a ser bispo da igreja de Bereia. Mas isso aí é a tradição oral, história, está fora da Bíblia. A Bíblia não diz isso. Mas as histórias que caminham conjunto à Bíblia dizem que ele chegou a ser bispo na igreja de Bereia, chegou a ser um pastor na igreja de Bereia. Porque talvez às vezes você está aí pipocando na sua cabeça o seguinte, mas por que Paulo não falou contra a escravidão? Por que Paulo não brigou pela lei áurea? Né? Por que ele não foi a princesa Isabel lá de Filemon? Não, sabe por quê? Uma questão muito simples. Se os cristãos dessa época começassem campanhas anti-escravidão, eles primeiro teriam sido exterminados pela oposição. Segundo, a mensagem do Evangelho seria confundida como uma plataforma social ou política. Entende? Paulo estava trabalhando de outra forma. Se ele fosse enfático, olha, fizesse uma campanha no Twitter da época lá, né? Hashtag contra a escravidão. O pessoal, esse Paulo aí não é crente não, esse Paulo é um político, ele quer ser governador, ele quer ser um chefe de Estado. Então Paulo ele combateu de forma muito velada, muito sábia. Então ele entende que só Deus pode libertar da prisão. É tanto que ele diz no verso 22, olha a confiança que ele tinha. Ele fala que Onésimo faria muito mais do que estava pedindo. E no verso 22 ele solta essa. E ao mesmo tempo prepara também pousada para mim. Pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Que fé fantástica, né? Hein, prepara uma caminha para mim também. Prepara um pudim, um bolo que eu estou chegando. Porque eu tenho fé que Deus vai me restituir a vocês pelas vossas orações. Paulo ele sabia. E nós precisamos saber que só Deus pode nos tirar da prisão do pecado. Só Deus pode nos tirar da prisão da inconsciência. É esse desejo que temos no nosso coração. Amados irmãos, e para concluir, recapitulando aqui que no início da exposição de hoje nós falamos de um debate que não ocorreu por falta de fatos, de provas concretas. Esta é a maneira de emudecer os credos filosóficos arrogantes, os credos políticos viçosos que às vezes aparecem por aí. Então, precisamos trazer ao nosso terreno os fatos. Devemos forçar as pessoas a pensar e a apresentar os frutos benéficos da doutrina. A prova real, a prova de fogo, é qual a prova de fogo ela não vai resistir, porque só há um credo que resiste a essa prova, que é o Evangelho de Cristo. Não adianta apresentarmos vários fatos sem fundamentos reais. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não fui crente por muito tempo na minha vida. Até um dia que Jesus foi no meu coração e pau! Eu não era gordinho na época. Aliás, eu era gordinho, não era gordão. Falei assim, ó, é você. Pastor Moacir, não pastor Moacir da Dona Mirani, mas lá do Espírito Santo, estava pregando Ezequiel 37. E quando ele dizia assim, pode esses ossos reviver?
E o profeta fala, tu sabe, Senhor. E ele fala, profetiza nos ossos, os ossos juntar. Pensa numa dor nos meus ossos. Pensa numa transformação que Deus fez. Pensa numa mudança que Deus fez. Pensa numa transformação verdadeira e regeneradora que Deus fez na minha vida. A mesma regeneração Deus faz na sua vida. Se você ainda não tem Jesus. Se você ainda não confessou Jesus como único e suficiente Salvador. É só Ele. É só através dEle. É só por Ele. Que nós somos capazes de herdar a vida eterna. Então o fruto benéfico da doutrina cristã, ela não pode ser contestada. Ela nunca vai ser contestada. Isso foi num domingo, na minha conversão. Na segunda eu estava no meu trabalho. Trabalhava numa agência bancária na parte de compensação bancária à noite. E naquela mesma noite, meus colegas de trabalho viram a mudança radical que Jesus fez na minha vida. Eu não fiquei um crente chato. Eu não acho que eu sou um crente chato, só um pouquinho. E sabe o que foi mais fantástico? Que tinha um compensador bancário que trabalhava na minha frente. E ele falou assim, você está com um brilho diferente. Eu falei, rapaz, Jesus me arrebentou no meio. Jeitinho meio simplinho meu de falar, Jesus me arrebentou no meio. Ele falou, então agora nós somos irmãos em Cristo. Mas me deu uma raiva daquele cara. Porque a gente já trabalhava quase 2 anos, eu não sabia que ele era crente. Está vendo as oportunidades que nós perdemos de falar do amor de Cristo? Mas louvado seja Deus, aquele dia domingo que eu fui lá em Linhares para namorar com a minha esposa. E o pastor pregou e o Espírito de Deus entrou no meu coração, mudando a minha vida, mudando a perspectiva da minha vida. Esse mesmo Deus pode fazer uma mudança radical na sua vida. Ninguém está lhe prometendo vida fácil, cheia de grana. Ninguém está te prometendo um mar de rosas. Mas uma coisa que a Bíblia diz que eu posso lhe prometer, que aqueles que estão em Jesus têm vida eterna. Aqueles que não estão em Cristo têm morte eterna. Mas não é uma morte que acaba. É uma consumição eterna no fogo do inferno. Meus amados irmãos, eu falei que estava acabando, pastor. Já tem uns 20 minutos que eu estou falando. Diante disso, jamais deixemos de valorizar as pessoas que estão conosco na jornada. Paulo estava na jornada ali com Epáfras. Paulo então escreve para Filemão, Filemão, Onésimo se converteu, tal, recebe ele aí. Você, Filemão, um cara legal, um cara bacana, um cara crente, um cara que anima o coração dos outros. Então, olha, Filemão, eu estou te elogiando, não querendo receber nada em troca, mas dizendo realmente que você é. Depois ele fala assim, Filemão, olha, eu estou pacificando a história aqui, eu estou sendo um pacificador entre você e Onésimo. Agora ele diz, olha, Filemão, preste atenção, o poder regenerador que entrou na vida de Onésimo é o mesmo que eu quero que assuma o seu coração. E Paulo, ele podia falar isso e acabar a carta aqui. Eu vou até vocês. Mas ele não faz isso. Ele destaca algumas pessoas que estavam na caminhada com ele. Eu não posso falar da minha caminhada cristã sem falar da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pastores que me pastorearam, que me ensinaram, que foram meus professores, pastor Evanderson e os outros. Eu não posso. Paulo, ele faz isso. E eu não estou inventando a roda, eu estou só copiando os caras. Observe, ele vai falar assim, ó, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras, o apóstolo destaca ele aqui, que era um homem que tinha sua dedicação a Cristo, ao Evangelho. Nas horas mais difíceis de Paulo, nós vemos Epáfras do seu lado. Sempre temos companheiros fiéis. Paulo ele fala também de Marcos, João Marcos. Esse Marcos aqui é aquele Marcos que estava lá em Atos 12, quando tem a primeira viagem missionária, e vai ali Barnabé, Paulo, e leva também João Marcos. E João Marcos pula fora no meio da viagem, fala, não, isso não é para mim não. E Paulo fica chateado quando vai fazer a segunda viagem. Ele fala, não, com esse caboclinho eu não vou não. Esse João Marcos aí não presta não. Só que lá em Timóteo ele vai falar assim, ei,
Traz João Marcos, ele me é útil. Paulo, então, ele fala que João Marcos estava ali, um rapaz que era também fiel ao ministério do Senhor Jesus, que estava caminhando com Paulo. Ele cita outro nome chamado Aristarco. Aristarco era da cidade de Tessalônica e acompanhou Paulo em Jerusalém e depois a Roma. Nós vemos isso em Atos 19. Ele fala de Demas. Por mais que no final da vida de Demas, lá quando ele escreve 2 Timóteo, ele fala que Demas amou mais o mundo do que a Paulo e abandonou Paulo. Amou mais ao mundo do que ao evangelho e abandonou Paulo. Antes disso, Demas era um fiel escudeiro de Paulo. Ele é mencionado 3 vezes. Essa que eu citei, ele saiu fora, ele preferiu amar o mundo, mas ele chama Demas e Lucas de companheiros, cooperadores. É aquele que estava sempre ali. Nós vemos isso em Colossenses, nós vemos isso aqui em Filemão, e também lá em 2 Timóteo, quando Demas ama mais o mundo. Lucas, o médico amado, o cabo que deixou a medicina para caminhar no ministério. Certamente ele estava junto de Paulo, acompanhou Paulo. Ele foi ministrado pelo apóstolo Paulo no coração dele. E por fim, Lucas escreve o Evangelho segundo Lucas e também o livro de Atos. Meus amados irmãos, deixar os cooperadores longe do elogio também se torna erro. Olha que tanto de exemplo bonito que Paulo nos dá na carta, tão pequenininha. Ele fala de perdão, ele fala de reconciliação, e ele conclui essa carta do mesmo jeito que ele começou. Ele vai falar no verso de número 25, a mesma coisa que ele fala no verso 3. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Verso 3, a graça e paz a vós outros da parte de Deus. A graça deve ser e deve estar presente do começo ao fim de nossas vidas. Por isso que Paulo termina da forma que ele começa. Porque é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós vivemos. É pela graça que nós entraremos no céu. Nós somos todos onésimos. Se nós não tivéssemos um intercessor, um intermediador, para nos colocar diante do nosso Senhor e dizer assim: Senhor, se o Marconi lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu já paguei pelo sangue derramado naquela cruz. Senhor, se as pessoas que estão escutando essa mensagem hoje te devem alguma coisa, põe na minha conta. Põe na minha conta. Amados, que nós saibamos distribuir perdão para que sejamos perdoados. Amor para que sejamos amados. Para vivermos em comunhão. Que o amor de Cristo invada o meu e o seu coração, a ponto de sermos contados como perdoados no reino do Senhor. Vamos ficar de pé e orar? Soberano Deus, diante da tua mensagem, ó Pai, falada ao meu coração, é o coração da sua igreja. O que eu posso lhe pedir humildemente, ó Deus, em nome do teu Filho amado, aplica essa mensagem de forma extraordinária no coração daqueles que estão te ouvindo. Crentes e não crentes, servos ou aqueles que ainda não têm compromisso com o Senhor, mas que está agora, ó Deus, sendo impactado pelo teu Santo Espírito, de forma a sentir um ardor no coração. Que o seu Santo Espírito, ó Deus, invada os nossos corações de forma sobrenatural. E faça-nos, ó Deus, servos do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. O Senhor nos religou. O Senhor nos amou primeiro. E de forma sobrenatural, extraordinária, ó Deus, nós te pedimos. Perdoa-nos.
Conserva-nos. Instiga-nos, ó Deus, a sermos do Senhor. Que nós não saiamos daqui, ó Deus, com o coração sem estar impactado pelo Teu Santo Espírito. Somos onésimos, ó Deus, e carecemos do Teu perdão, porque nós somos muito devedores ao Senhor. E nada que nós possamos fazer irá pagar a nossa dívida. Só há um jeito, só uma forma: o sangue do Teu Filho derramado naquela cruz. E é por Ele, Cristo Jesus, que nós te pedimos. Nos perdoe, nos religue e nos mantenha com o Senhor, hoje e por todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja, sobre a igreja do Senhor, em todos os cantos desse mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Podeis assentar, igreja.